O debate social sobre maioridade penal e também estupro cresceu muito nos últimos anos. Outra questão também que vem sendo muito discutida é a superlotação carcerária e a prisão de empresários e políticos no Brasil durante a Operação Lava Jato. E para falar um pouquinho sobre esses temas e esclarecer algumas dúvidas, convidamos o mestre em Direito Penal e professor universitário, Dr. Leonardo. Seja muito bem-vindo ao Alfatiano News. Muito obrigado pelo convite, Caterine. Fico aqui à disposição, então, para tirar eventuais dúvidas. Com certeza. Então, a gente vai começar, eu falei aqui na apresentação, Uhum. sobre a questão da maioridade penal, que de fato vem sendo debatida aí pela população. Todo mundo abraçou a causa. Você acha que agora essa discussão que já está no Senado sobre maioridade penal ser reduzida ou não, ela vai ser levada adiante? Bom, em primeiro lugar, há um compromisso do presidente do Senado, o atual presidente Renan Calheiros, né, ele mencionou isso, inclusive, quando da deliberação da PEC 171 de 93 na Câmara, que enquanto ele fosse presidente do Senado, esse projeto não teria prioridade. Né? Então esse projeto hoje está lá, aguardando tramitação, até por conta do imbróglio político que envolve o impeachment da presidente Dilma, há toda uma dimensão muito mais voltada para se discutir esse processo de impeachment do que para a deliberação de outros temas no Senado. Então você acredita que essa pressão ela também é popular? Eu entendo que a estratégia adotada pelo presidente do Senado ajudou, em alguma medida, a diminuir a pressão popular que havia quando da aprovação do projeto na Câmara. Nós tivemos vários meios de comunicação abraçando a causa naquele momento, inclusive com expedientes questionáveis por parte do então presidente da Câmara no processo de votação, o Eduardo Cunha, mas é certo que há, sem dúvida alguma, se não uma pressão popular, pelo menos um interesse popular em saber se será possível dar um tratamento mais rigoroso para jovens infratores, seja ele por meio da redução da maioridade ou mesmo por outras medidas. Há inclusive projetos no sentido de aumentar o período de internação das medidas socioeducativas hoje previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Inclusive há projetos no sentido de se permitir que depois de atingida a maioridade o restante do período de punição seja cumprido em ambiente penitenciário, inclusive alguns países adotam modelos semelhantes a esse. Uma coisa é certa, de todo modo, com esse projeto em pauta, ainda que com a tramitação em banho-maria, no Senado, até pelas peculiaridades atuais do processo político, é certo que cedo ou tarde esse assunto volta à pauta. A população não perdeu de vista esse assunto. E toda vez que surge um novo incidente na mídia, envolvendo um adolescente, por exemplo, ou até mesmo uma criança, nós tivemos um caso recente aqui na Grande São Paulo de crianças com 10, 11 anos envolvidas em ações criminosas. Isso choca o cidadão comum, o cidadão médio, ele fica realmente impressionado com esse tipo de ocorrência. E, por outro lado, há quase que automaticamente uma demanda por maior intervenção estatal. A questão que se coloca é, diante do atual estágio do nosso sistema penitenciário, em que não se consegue sequer dar um tratamento adequado a adultos que são condenados, como é que nós vamos esperar que esse mesmo sistema que já se mostra falho venha a absorver essa nova população carcerária de adolescentes que eventualmente vão ingressar no sistema? Eu entro na outra pergunta da questão de logística. Nosso país tem as prisões superlotadas e um sistema que você até comentou agora que é falho. Você acha que a gente teria uma logística para receber esses menores infratores? Pela experiência que eu tenho com o sistema penitenciário brasileiro, o contato que eu já tive com instituições prisionais não só aqui no estado de São Paulo, mas também em outros estados, já tive a oportunidade de visitar penitenciárias fora do nosso estado,
o meu diagnóstico é de que esse sistema é absolutamente inadequado para lidar com esses jovens infratores. Como é que é? Como é essa experiência? Nós temos casos de presídios que, inclusive, se tornaram famosos, né, tristemente famosos na mídia, como, por exemplo, a Penitenciária de Pedrinhas, no estado do Maranhão. Há alguns anos atrás, uma que ficou bastante conhecida pelas rebeliões é a Penitenciária Urso Branco, em Rondônia. Nós temos casos gravíssimos de violações de direitos humanos no setor prisional em estados ricos, em estados prósperos, como o Rio Grande do Sul, por exemplo. O Presídio Central de Porto Alegre, por exemplo, ele é reconhecido ainda hoje como um dos piores estabelecimentos prisionais do país. E fica a pergunta, como é que eu vou conseguir obter resultados com esses jovens, inserindo-os nesse sistema que já não tem mostrado resultados satisfatórios com os adultos. Eu acho que é um debate que deve ser trazido, quer se prossiga na votação da PEC 171 ou quer se adote um outro modelo. O fato é que o sistema de atos infracionais, hoje previsto no ECA, ele acaba, de alguma forma, lidando com o problema em condições, se não mais favoráveis, eu diria menos desfavoráveis do que o sistema prisional. Algumas pessoas que são contrárias à redução da maioridade penal, que não são do sistema judiciário, não são advogados, por exemplo, é mais especulativo, mas elas comentam que talvez um menor infrator inserido nesse cenário aí, ele estaria talvez numa faculdade do crime. Seria isso? Isso é, sem dúvida alguma, uma preocupação. O contato do jovem com criminosos mais experientes, digamos assim, na vida do crime, sem dúvida é um fator de reforço para comportamentos antissociais. Inclusive, essa é a intenção do legislador em 1990, quando ele cria o sistema de atos infracionais pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Dar ao adolescente um tratamento punitivo diferenciado, levando em conta a sua condição de pessoa em desenvolvimento, e com isso evitar que, ao atingir a idade adulta, ele permaneça no mundo do crime. Infelizmente, em muitos casos, nós vemos que o sistema de atos infracionais não atinge também a finalidade desejada. Mas eu mantenho o questionamento. Não consigo ver no sistema penitenciário atual uma alternativa para esses jovens infratores. Agora, então, vamos começar o assunto voltado para a questão política também. Tem um dado assim que é surpreendente, que até choca, que executivos de 6 de 10 das maiores empreiteiras do Brasil foram presos agora durante a Operação Lava Jato, e ainda mais políticos também, e outros empresários ainda estão em fase de investigação para talvez aí serem condenados ou não. De que maneira você vê esse quadro político / social aí mudando para os próximos anos? Uma coisa certa, Caterine, o que se observa com a Operação Lava Jato, e inclusive não só a Operação Lava Jato em si, mas também outras operações anteriores da Polícia Federal ajudaram a formar esse quadro. O que se vê hoje por parte do empresariado é uma preocupação crescente com a questão da transparência, com a questão da probidade administrativa, com a questão de se ter na iniciativa privada um player diferenciado no combate à corrupção. Quando o empresário médio vê um grande executivo de multinacional ou de uma empreiteira com dificuldades para obter a sua soltura, por exemplo, ou mesmo condenações expressivas na casa de 10, 15, 20 anos de prisão, isso manda uma mensagem positiva para o pequeno empresário, manda uma mensagem positiva para o empreendedor, no sentido de que as coisas estão mudando positivamente. É uma repaginação do sistema. Exatamente. Um dado interessante que mostra a naturalidade com que se vinha lidando com a corrupção, com práticas contrárias à moralidade administrativa no âmbito empresarial brasileiro, pode ser identificado nos depoimentos que a mídia divulga de delatores da Operação Lava Jato. É muito comum que esses delatores mencionem que o esquema, entre aspas, já estava operando quando eles chegaram
e que aquilo fazia parte da regra do jogo. Né? Acho que essa mentalidade é que está mudando. A mentalidade de que a atividade empresarial passa necessariamente por alguma medida de corrupção, por alguma medida de promiscuidade com o setor público, com o setor político. Mesmo que eventualmente não tenhamos condenações expressivas no setor político, o estrago, digamos, em relação a essa cultura de tolerância à corrupção no âmbito empresarial já foi feito. Né? Felizmente, hoje há uma mudança de mentalidade, há um incentivo, inclusive por parte de órgãos estatais, no sentido de se desenvolver práticas de prevenção, práticas de controle, práticas de combate à corrupção no âmbito empresarial. A própria empresa se torna protagonista desse processo. Mas por que esse hábito ele se tornou recorrente agora? Houve uma mudança aí na mentalidade também no sistema, uma repaginação para ser voltada para esse segmento de empresários e políticos, o que não acontecia há alguns anos. No âmbito da ciência política, alguns estudiosos identificam que essa nossa promiscuidade entre o setor empresarial e o setor público já nos acompanha há algumas décadas, remontaria inclusive aos tempos do regime militar, em que não se havia a transparência que existe hoje, a divulgação de informações. Então você tinha um ambiente muito propício a negócios que não atendem necessariamente ao interesse público. Né? Hoje isso mudou, esse quadro mudou, você tem fiscalização por meio de meios de comunicação, você tem um Ministério Público mais atuante, com o advento da Constituição de 88, há essa reconfiguração do Ministério Público e o órgão passa a assumir esse protagonismo na tutela da moralidade administrativa, na tutela do patrimônio público. Hoje você tem, por exemplo, certas empresas que divulgam publicamente as suas boas práticas no trato com agentes públicos. Né? Isso gera um ambiente favorável, um ambiente positivo, na medida em que um investidor não vai querer ter o seu nome relacionado com uma empresa que notoriamente ocupa as páginas policiais e não as páginas de negócios dos jornais. Né? Então, esse ambiente propício a um trato mais republicano com a coisa pública, né? Evitando-se o pagamento de comissões, propinas, pichulecos e outras formas de remuneração não devida, né? Hoje isso acaba sendo um fator positivo para a empresa. Né? A empresa que não opera com base nesses expedientes tem melhores condições, por exemplo, de se posicionar no seu mercado, né? de atrair investidores mais qualificados. Ainda falando sobre essa questão de moralidade administrativa, né? Então Sim. vai render frutos bons. Sim, a perspectiva é essa. E, inclusive, esse processo pelo qual estamos passando não é estranho a outros países. Nós tivemos países com índices alarmantes de criminalidade empresarial, índices alarmantes de corrupção, e que, em algum momento, passaram por esse encontro de contas que nós estamos passando agora, esse acerto de contas pelo qual estamos passando agora. Ainda fazendo essa analogia aí, a nossa moralidade administrativa, corrupção, e também pegando o gancho, aproveitando, falando sobre a questão da superlotação nas prisões. Você acredita que nosso sistema é falho ou não? Existem muitas brechas? O que existe no nosso sistema, tanto do ponto de vista legal quanto do ponto de vista operacional, digamos assim, né? Pensando aqui já nos estabelecimentos prisionais, o que existe no nosso sistema penal é uma distorção. Há uma distorção inerente, né, e alguns estudiosos vão identificar que essa distorção seria pautada, inclusive, por interesses de classe, seria uma forma de classes mais abastadas manterem o poder e a influência em relação aos desfavorecidos. Né? Mas passando ao largo dessa discussão, é certo que o nosso sistema ele apresenta algumas distorções importantes. A apuração de um crime como o roubo, por exemplo, ou o furto, né? Ou mesmo uma agressão, né? Uma lesão corporal, isso acaba, por vezes, sendo mais fácil para o sistema legal
né? Acaba sendo mais fácil obter uma condenação nesses casos. Até pela questão da operação. Até pelo fato de que nesses crimes, muitas vezes, o autor é flagrado, né, no momento da prática do delito. Né? Então... Em comparação, por exemplo, um crime de lavagem de dinheiro, um crime de evasão de divisas, né, um crime de sonegação fiscal demanda mais tempo, tem necessidades mais complexas em termos de prova. Né? Isso acaba gerando uma distorção inegável, né? E essa distorção acaba se reproduzindo nos índices de encarceramento. Né? Quando você vê o público padrão, digamos, de um estabelecimento prisional brasileiro, você tem o jovem de etnia parda ou negra, baixa qualificação profissional, baixa escolaridade, com um histórico familiar mais conturbado, né? E você acaba inserindo esses jovens num círculo vicioso. O sistema ele tem maior facilidade de lidar com esses crimes mais simples, digamos assim, como o furto, o roubo, a lesão corporal, né? Até mesmo crimes bárbaros como o estupro, o homicídio. Há uma facilidade maior de se investigar e julgar esses crimes em comparação à criminalidade empresarial, né? A evasão de divisas, a lavagem, a sonegação fiscal, a gestão fraudulenta de uma instituição financeira. Né? Basta lembrarmos do cenário que se mostrou quando houve o julgamento da ação penal 470, né? A ação penal do mensalão, uma cena que chocou muito o leigo, né? O espectador comum, foram aquelas centenas, e aqui eu não estou exagerando, literalmente centenas de volumes de documentos que ficavam posicionados nas mesas dos ministros, todos relacionados a um único processo, né? A uma única ação penal. Né? Então, essa complexidade que é natural acaba sendo, de certa forma, potencializada pelo sistema. E isso faz com que nós tenhamos aí uma juventude pobre encarcerada em massa. Né? Nós temos grandes números de jovens pobres encarcerados no nosso sistema prisional, o que reforça a sensação de impunidade, né? No sentido de que o cidadão comum vê o empresário, ou pelo menos via, né? Porque agora com a Operação Lava Jato até esse cenário vem mudando, mas via lá o empresário conseguir uma decisão judicial favorável em poucos dias, às vezes até em poucas horas, e por outro lado você vê casos de jovens que ficam encarcerados durante meses, até anos, aguardando julgamento. Olha só, você citou aí essa questão do homicídio também, talvez ser, dependendo do crime, como aconteceu, é mais rápido do que um processo como um mensalão ou Operação Lava Jato. Mas eu queria que você, então, dissesse para as pessoas qual que é a diferença maior entre um homicídio doloso, quando há intenção de matar, e um culposo. Por exemplo, agora há uma discussão sobre um motorista embriagado, que algumas vezes ele recebe uma condenação aí por um homicídio doloso e às vezes um culposo. Como é que define isso? No caso aqui, Caterine, o primeiro ponto que nós temos que levar em conta é que a Constituição Federal estabelece que crimes praticados de forma dolosa contra a vida humana são de competência do Tribunal do Júri. Essa competência está prevista no artigo 5º da Constituição e é uma competência absoluta, não pode ser deslocada. Então, nós temos aqui, no caso de um homicídio doloso, um procedimento que é necessariamente mais complexo, passa por mais etapas do que um julgamento perante um juiz singular. Né? No procedimento do júri há necessariamente uma fase de produção de provas para só então se ter o julgamento efetivo pelos jurados, né, reunidos em um conselho de sentença, no caso com 7 integrantes no nosso sistema. Né? É bom fazer esse reparo, né? Porque muita gente vê filme americano, vê lá o júri com 12 pessoas reunidas numa sala e discutindo entre si. No nosso modelo, a deliberação dos jurados é bem menos emocionante, digamos assim. Né? São 7 jurados que fazem uma votação secreta. Né? Então, cada jurado toma a sua decisão de modo isolado, coloca lá o seu voto numa urna e esses votos são apurados, bastando a maioria para obter uma condenação. Então, o procedimento do júri ele é necessariamente mais demorado, mais complexo, até pela gravidade dos crimes envolvidos. Né? Já em relação a crimes culposos, ainda que crimes culposos contra a vida humana, aí
a legislação processual penal permite o julgamento por um juiz comum. O elemento central aqui, como você mencionou muito bem, é a intenção, né? E mais do que isso, não só a intenção, mas a previsibilidade do resultado, né? Quando eu tenho um homicídio culposo, eu tenho um agente que se comporta de forma a não prever com antecedência a possibilidade de que a sua conduta se desdobre num resultado contrário à vida, né? O exemplo clássico que se tem, por exemplo, na literatura, é o de um motorista de trânsito que faz uma manobra imprudente, né? Entra numa transversal em alta velocidade, está violando a legislação de trânsito em relação ao limite de velocidade, mas faz isso sem prever que no ponto cego da curva terá um pedestre atravessando e com isso gera o resultado morte. Já no crime doloso, o que há é uma previsibilidade do resultado, né? A intenção é inequívoca e orientada para se obter o resultado, né? É diferente da situação de se ver um desafeto atravessando a rua e acelerar para atropelá-lo. Aí sim eu tenho o homicídio doloso bem caracterizado. O problema todo é que em certos contextos fica difícil para o julgador apurar se houve essa previsibilidade ou não, como, por exemplo, no espaço do trânsito, né? Há uma certa dificuldade em determinadas ocorrências de trânsito em se identificar com clareza se o criminoso tinha ou não a condição de prever o resultado ocorrido, mas essa previsão tem que ser no momento da conduta, né? Porque também fica fácil prever depois que a conduta ocorreu, né? O que se deve apurar é se no momento da sua conduta o criminoso tinha condições de prever o resultado e mais, se ele desejava esse resultado, né? Então, por isso, nós temos algumas situações polêmicas que, inclusive, chegam aos meios de comunicação, como, por exemplo, embriaguez ao volante, né, excesso de velocidade. É óbvio que para o acusador é mais fácil lidar com a ideia de que se o agente praticou a conduta, se o criminoso praticou a conduta, ele tinha como prever o resultado e, portanto, deverá ser punido de modo mais rigoroso, né? Agora eu vou tocar em outro ponto, que é a questão, também está sendo muito debatida e a mídia vem falando muito sobre os direitos humanos. Muitas pessoas avaliam alguns casos em até que essas pessoas que são favoráveis e são pró os direitos humanos, que acabam defendendo os criminosos. Existe até, é muito comentada aquela frase do, se você gosta do bandido, então adote um bandido, leve-o para sua casa. Você acha que as pessoas elas têm uma imagem distorcida do que é de fato, do que de fato são os direitos humanos, no sentido de que acham que é mais uma questão de piedade com as pessoas? Uma coisa é certa, Caterine, nós temos um histórico francamente autoritário, se analisarmos as nossas últimas décadas, né? Os períodos democráticos, né, na história da nossa república, eles são bastante excepcionais, né? Nós tivemos aí, por exemplo, uma ditadura como a de Getúlio Vargas, que durou 15 anos, tivemos um regime militar que durou 21 anos, né? E é evidente que nesses períodos você tem um abuso da intervenção estatal em detrimento da liberdade individual, né? Quando nós passamos pelo nosso processo de redemocratização, o histórico do regime militar era bastante negativo. O histórico da ditadura militar brasileira é bastante negativo no sentido de violações grosseiras aos direitos humanos, como, por exemplo, o desaparecimento de pessoas, né, execuções sumárias. E isso acabou repercutindo não só na formação do nosso atual modelo constitucional, mas acabou formando também uma mentalidade de se buscar, sempre que possível, coibir os abusos do Estado e de seus agentes. Quando nós falamos em defesa dos direitos humanos, essa perspectiva de coibir abusos, ela é evidentemente trazida à baila. O problema todo está na percepção que algumas pessoas têm, né, e certos casos polêmicos reforçam essa percepção, infelizmente, de que só se questiona a violação de direitos humanos em detrimento do criminoso, em detrimento do acusado de um crime, né, em detrimento do bandido, né?
e ninguém se preocuparia, por exemplo, com a vítima, ninguém se preocuparia, por exemplo, com o cidadão de bem. O problema todo é que quando se tem essa perspectiva, você acaba chancelando de uma certa forma, você acaba convalidando de uma certa forma esses abusos do Estado, né? A ideia central aqui, a meu ver, é a seguinte: num Estado democrático de direito, eu não posso tolerar abusos por parte de quem detém o monopólio da violência, né? O Estado não pode agir de modo contrário à lei, não pode agir de modo abusivo, ainda que em detrimento de um criminoso confesso. Seja quem for. Seja quem for. Porque se hoje o Estado abusa das suas prerrogativas, abusa do seu poder em detrimento de uma pessoa tida como criminosa, quem é que pode garantir que amanhã o Estado não vai fazer o mesmo em relação a mim, em relação a você, em relação às nossas famílias, né? Porque o rótulo de criminoso ele é muito fácil de ser colocado. Pois é. Né? É muito fácil identificar alguém como criminoso, né? Nós tivemos pessoas que hoje ocupam altos postos na estrutura política brasileira que durante a ditadura militar eram tidas como subversivas, como criminosas, né? Podemos falar inclusive da própria presidente Dilma, que teve ações penais perante os tribunais militares durante a ditadura e depois de algumas décadas atingiu o mais alto cargo do executivo brasileiro, né? Então nós temos que ter essa vigilância constante, independentemente de quem seja o destinatário da violação de direitos humanos. Se é o criminoso, se é a vítima, se é o cidadão comum, até o próprio agente estatal, né? Há trabalhos que indicam que policiais militares, por exemplo, são submetidos a práticas abusivas em seu treinamento, como forma de reforçar a mentalidade militar. Uma coisa é certa: independentemente de quem seja o destinatário, toda violação de direitos humanos pode e deve ser combatida. O que ocorre é que as violações envolvendo o exercício da violência estatal acabam sendo mais graves, ainda que em detrimento de criminosos, na medida em que geram um precedente ruim, né? Se hoje o Estado abusa dos seus poderes em relação a um acusado, nada impede que amanhã o Estado venha fazer o mesmo em detrimento de uma pessoa comum, de mim, ou de você, ou de nossas famílias, dos nossos espectadores. E fora que a condenação da população é muito mais rápida do que a própria do júri em si, né? Sim, porque o Estado ele tem que submeter o acusado ao devido processo para que se obtenha uma condenação, para que se obtenha um julgamento, né? O julgamento do leigo ele é evidentemente pautado por aquilo que ele vê, por aquilo que ele tem contato. Interpreta. Uhum. Então você tem aqui necessariamente uma necessidade de se cuidar mais, né, de certos casos, né, porque, como eu mencionei há pouco, eles geram precedentes ruins, né? Não é admissível, por exemplo, que você tenha tortura, que você tenha abuso de autoridade, que você tenha desaparecimento de provas, né? Todas essas práticas devem ser combatidas com rigor, inclusive porque isso é de interesse não só do criminoso, mas interesse de toda a sociedade. Muito obrigada, Dr. Leonardo. Seja muito bem-vindo aqui no Alphatino News, sempre que quiser. Eu que agradeço o convite. E essas questões, de fato, são muito relevantes para a sociedade. Você acabou esclarecendo várias aí. Tá ótimo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Eu queria que você deixasse um contato para as pessoas conhecerem seu trabalho e acompanharem também o seu papel aqui na sociedade. Pois não. Tá ótimo. O meu e-mail de contato é leonardo@h2.adv.br. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. Muito obrigada pela participação. Tá ótimo, obrigado. E é assim, com esse bate-papo, que a gente encerra esta edição do Alphatino News. Muito obrigada pela sua participação e eu fico por aqui. Tchau, tchau.